Olá, queridos e queridas! Olá, bem-vindos a mais uma Jornada de Transformação. E o tema de hoje é cocriação. Isso, cocriação. Cocriação! Se você não entendeu mal, não é isso mesmo, né? É. Mas antes de falar por que a gente criou essa palavra cocriação, a gente vai esclarecer o que é cocriação de uma maneira muito breve, porque muito se fala a respeito, mas poucas pessoas entendem o significado, né, Má? E o que é cocriar? Cocriar Junto com a natureza. Com a fonte? Junto com a fonte. Com a energia cósmica, né, Má? É uma mudança de olhar também, né? Quando você fala assim, eu vou criar junto com a natureza, você sai do papel de vítima do acaso, da sorte ou do azar, né? Então pressupõe que o poder está em você junto com a natureza e não em algum outro lugar, em uma seita, numa entidade, qualquer coisa. É você junto com a força da vida, com a consciência cósmica e tudo mais. E aí a gente volta naquela nossa basezinha, que é tudo, né, Mar? Que a gente sempre que possível gosta de repetir, que é muito importante para cocriar de uma maneira saudável, vamos dizer assim. Consciente, né? Positiva, né? Exatamente. Você pensar, sentir, falar e agir em coerência. Isso. Na mesma direção. Tudo na mesma direção. Senão, você vira um carro desgovernado, né? Você pensa uma coisa, fala uma outra coisa, sente uma terceira e age de uma outra maneira completamente diferente de tudo isso que você está aí dentro, né, emanando, digamos assim. Cocriar, na verdade, você sempre cocriou. Na verdade, é um poder que está na gente, sempre teve, né? Mas é um termo que foi criado para o pessoal que busca, chega nesse lugar de buscar, né, os segredos da vida, as coisas, né? Os curiosão, do nosso clube, que começa a se questionar e fala, não, peraí, não tem nada lá fora. É aqui, como é que eu faço com isso, né? Então, na verdade, você sempre cocriou, sempre. Só que não de maneira consciente. Isso. Você está aí criando, como diz o Mar, quando você não está buscando nada e não está nessa coerência, né, do pensar, sentir, falar e agir, você está criando assim, bem aquela expressão mesmo, chula, a Deus dará. Só que Deus não dará nada, né? Essa é do Calunga, né? Mas não vai dar. Não dará, né? Mas não dará nada. Nem se dará coisa ruim, né? Por quê? Você não está em coerência, então tá uma bagunça. E você cria a sua realidade e você traz um monte de encrenca para sua realidade porque você está aí desgovernado, você não está atento, você não está consciente. Então, você começa a chamar um monte de realidade esquisita, de problema para tua vida e você acha que assim, são coisas aleatórias, né, Mar? Coisa que está acontecendo. Você culpa o acaso. O azar, o azar, né? O governo, enfim, um monte de coisa. Mas, na verdade, é você que está criando essa realidade. Co-criando essa realidade. Você tá aí, né? Com aquela educação. Você fala assim, mas Fernanda, como assim? Eu não estou consciente. Não. É porque a gente não teve uma educação emocional aqui. A média das pessoas não aprendeu a olhar os sentimentos, né? As escolhas como um instrumento de navegação nessa vida, como um instrumento para fazer escolha, para discernir, né? Então, de qualquer jeito, isso daí é a última coisa que é olhada. Então, você precisa olhar para isso para ter mais consciência a respeito do que você sente, do que você quer, do que você gosta, para poder fazer uma escolha consciente e co-criar conscientemente. E aí você começa a perceber que ao fazer isso que a Fê falou, você começa a perceber, é um processo, gente, é um processo natural. Não tem essa coisa da lei da atração que você fica tentando controlar isso. Isso não é de controle, isso é uma coerência interna que você vai colocando e na sua observação particular você começa a ver transformações, começa a observar coisas que fazem sentido para você e só para você.
né? Então, alinhar esse olhar todo, esses instrumentos que a Fê citou, levam um tempo, porque primeiro você precisa admitir que você caiu no conto do vigário. Meio que literalmente você caiu no conto do vigário. Por isso que você está cocriando. Por isso você está... Por quê? A visão é a visão do... né? Qual que é a visão média do ser humano? Diz aí pra mim você. Pare um segundo deste vídeo e pense. Qual que é a mensagem que o ser humano é? Assim, a média. Meia boca. Mal ou menos. Mal ou menos. Meia boca. Meia sola. Carrapato do universo. Né? Excluidinho, sujinho, feio, Sujinho. pecador. Bobo, feio e chato. É. Né? Então, você cresce de amendoinzinho vendo um discurso, né, do picadeiro. Todo mundo picadeiro falando que você... Repetindo as mesmas coisas, os mesmos padrões, as mesmas crenças. E geralmente elas são o quê? Limitantes. Limitantes. Aí entram Elas te encolhem. e aí entram as crenças, as famosas crenças limitantes. Né? E elas são o fundo. E que o Marco gosta de dizer, né? O fundo faz a forma. Então, se seu fundo aí é cheio de limitação, se fazem você acreditar na educação média, né, Mar? Que você é o excluidinho do universo e você tá aqui para pagar, para sofrer, para ralar. Imagina o que vai ser a forma. A forma não pode ser muito boa, né, Mar? E é por isso que gera uma cocriação em vez de ser uma cocriação. Por isso que quanto mais porcaria você acreditou, mais porcaria você está trazendo para sua vida. E você está aí na repetição. E você fala, não saio disso, é sempre a mesma coisa, isso sempre se repete na minha vida, é porque você ainda não conseguiu cocriar, só cocriar. Você não conseguiu romper essas crenças de dor, de sofrimento que estão rodando aí atrás, né, Má? Aí, atrás, tem a sua educação, tem as figuras que você deu importância, tem todo o impacto do entorno, o tempo todo falando a mesma coisa, rezando a mesma coisa, cantando a mesma coisa, a mesma mensagem. E depois você tem aí medo do diabo, né? Isso aí que ele tá falando é muito pior, viu? Do que aquele diabo que uns acreditam aí. Com isso tudo, será que precisa de inferno? Não, acho que não, né? Inferno, acho que... né? Por que a gente está falando isso? Porque essa visão toda... Deu uma passadinha, porque cada coisa que a gente fala disso daí... Sai 30 aulas. Sai 30 aulas, né? Tô dando uma passadinha para você fazer uma reflexão e falar, peraí, é por isso. Então, você pega com isso tudo aí que você está crescendo aí, ouvindo, né, desde criança e tal, como é que você vai fazer para subscrever, para ir além disso daí? Sendo que o mundo dessas pessoas que cantam a mesma canção aí fora... é um mundo quadrado. Tá criando mais do mesmo. É mais do mesmo que a Fê falou. Sempre a mesma coisa. É um mundo de causa e consequência que não tem saída, gente. É um beco sem saída. E por isso que você se sente no beco sem saída, fazendo sempre o mesmo padrão e falando, puxa, eu faço isso, faço, não saio disso. Por quê? Porque você se impressiona. O seu mundo virou um beco sem saída, porque o mundo do ciborgue que está aí fora, que na nossa linguagem aqui, a pessoa que fica... Robotizada, né? Robotizada, é um ciborgue, é um robô, porque está longe da sua própria natureza, não sente absolutamente nada, tá no coletivão, como a gente já falou em outras aulas. Então, o mundo dele é um mundo sem saída. É um mundo de causa, consequência e ponto final. Mas e aquelas pessoas, hein? Que começa a repetir, achando que não estão fazendo nada, né? Não estão cocriando nada, né, mas estão lá, minha vida é um inferno, tá tudo errado pra mim, eu sou ferrado, eu sou lascado, nada vai, e não para de repetir. O que dá isso, hein, Mar? Os negativão? Aqueles negativão de raiz. O olhão do mal. Não é o negativo Nutella. Não é o negativo Nutella. Não fala a marca, creme de avelã. A gente não está sendo patrocinado. Viu? É verdade. Se tivesse, estaria muito bom. A gente aceita, aliás. Mas não é o caso. É o negativo raiz. É aquele convicto, né? Depois tem medo de obsessor esse aí. Enfim, esse aí... Pra quê, né? Precisa de obsessor, né? Não precisa. Ele mesmo é o dele. O que ele fez?
Ele pegou uma fantasia de mágico lusitano, pegou o poder dele, tá dentro, pegou, botou no colo assim, como se fosse uma pessoa, vestiu ele de mágico lusitano e está feito aí o Coimbra. Traduz, português, para quem não sabe o que é lusitano. É o Coimbra. Portuga. É o nosso famoso personagem Manuel Coimbra. Porque você fala, né? Você tá querendo lá, eu quero, na cabeça, só na cabeça. Eu queria tanto uma vida assim, uma vida assada, não sei o que lá. Mas por outro lado, você tá falando que você tá ferrado. A boca não para. Como a boca não para e ela se impressiona com o entorno, o sentimento é de aperto. É um sentimento de tô ferrado. Medo, encolhimento. E o olhar dela, por exemplo, tem uma árvore cheia de flor, mas, né? E no chão tem os galhos. Ela vai olhar para os galhos, ela não vai olhar para a flor. Tem a rosa e o espinho. Isso, vai ela vai olhar para o espinho. Ou seja, ela se alimenta da visão das coisas ruins. E o poder dela, que é o Manuel Coimbra, que está sentado no colo, está negativado e vai fazer de volta para ela, vai confirmar tudo aquilo que ela está dizendo. Vai confirmar. Mesmo que alguma coisa boa aconteça, o olhar, ela vai olhar para um lugar negativo. Então, queridões, aprendam. Se está se repetindo, se estão se repetindo eventos na sua vida ruins, um atrás do outro e sempre no mesmo padrãozinho, desconfie que você anda cococriando. E qual que é a maneira de cortar com isso? Que os nossos amigos ensinaram. Você precisa agir diferente do que você realmente, normalmente agiria diante daquela situação. Então, se toda vez que acontece um problema X, você fizer de uma forma Y, aquilo vai continuar se repetindo até que você mude esse padrão. É a tendência, né? Os nossos instrumentos aqui, você precisa administrar. Se ajustar, afinar. Ajustar, afinar. Não adianta. Agora, se você caiu aqui por um acaso, azar o seu, você tá avisado. Me veio uma cena na cabeça, Mar, de uma orquestra toda desafinada, sabe? Palhaço tocando, o outro prato, sabe? Tudo bagunçado. Acho que é isso que a gente faz, né? É isso quando que a gente não faz. Tem consciência do nosso poder, né, Mar? É isso que a gente faz, né? Normal, não se revolte. É conspiração. Larga essas porcarias, volta para você. É em você o negócio. Não tem que salvar ninguém, pendura a capa de herói, não é partido político, não chama ninguém, é você. Sente em você, perceba em você os fenômenos que acontecem, se você faz um pouco de forcinha para cuidar de você, pelo amor de Deus. Né? Porque, né? Afina aí, para de olhar só pro buraco, começa a olhar para a saída, alimenta, porque se você não alimentar, desculpa, o pessoal aí fora alimenta, viu? É um alimento atrás do outro, um pior que o outro, mas eles alimentam o negativo. O negativo está todo o tempo aí buzinando, que nem uma orquestra desafinada, como a Fê falou, só que do lado de fora, falando o mundo é ruim, o mundo é ruim, o mundo é ruim. Você só está se impressionando e reabastecendo as crenças ruins, né? Então não tem como sair coisa boa daí. Fernanda, mas você não está vendo? O mundo está assim, que coisa horrorosa que está aí fora, tanta coisa acontecendo, não sei o que lá. Só tem um mundo? Só tem uma realidade? Mas isso é assunto mais profundo. Por isso que a linguagem de antigamente dizia Maia, o mundo das ilusões. Os nossos amigos estão, né? Vira e mexe, estão dando aula pra gente, falam, a ilusão puxa muito. Será que chama ilusão à toa? Questione-se, né? Começa a ver sua forma de enxergar as coisas, de olhar, né, Má? De sentir, começa a prestar atenção aí o que você anda falando, né? Como você anda reagindo, que quando vem um abacaxi, se você tenta resolver, ou se você fala, não, esse abacaxi não tem como resolver agora, então eu vou soltar, tem isso também, né? Aprende a soltar.
Porque às vezes, isso também foi aprendizado com os nossos amigos, né, Mar? Sim. Às vezes a pessoa fica, ai, que problema, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E o problema, e aquilo lá, naquele momento, não tem saída. Não tem. Se tem uma coisa prática que você pode fazer para solucionar, ótimo, fez, solucionou, também corta da tua cabeça, esquece. Agora, se não tem, larga. O que você vai fazer? Vai adiantar você ficar gritando, desesperando, meu Deus, meu Deus, meu Deus? Não vai. Vai. Você vai alimentando o coimbra. Você vai estar dando... Exatamente, é verdade. Você vai estar dando mais energia para a coisa piorar, tornar o caos. Quando, na verdade, você solta e fala, eu vou confiar que isso vai aparecer uma solução, o que você faz? Você se acalma. E você, quando você tem essa postura, você se abre para inspirações. Então, às vezes, um negócio que você não estava vendo saída, vem uma inspiração para resolver, ou a coisa se resolve até sozinha, né, Mar? Aí é você co-criando com a fonte e não mais co-criando. Com coimbra. Isso. Com coimbra você co-cria. Eu tô desesperado, eu não sei o que falar. Calma, tá cedo. A gente tem muito assunto ainda. Provavelmente vai ter curso, a gente vai ensinar você a fazer isso. Você vai ficar, você vai ficar nos trinques, tá bom? Um abraço para todos e comecem a co-criar, tá? Consciência, hein? Consciência. Tchau.